Ei, gente, no TV e Cidadania vamos conhecer um pequeno atleta que está se dedicando ao jiu-jitsu. Rony Moraes comemora 30 anos de carreira e nós vamos saber um pouco mais sobre a história dele. E você sabia que aqui em Pará de Minas tem um grupo de escoteiros? Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles. E o Hospital Nossa Senhora da Conceição agora faz parte do projeto Lean para emergências. Vamos saber sobre isso. TV e Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. E a gente sabe que o esporte transforma vidas, né? Mas também é preciso ter muita dedicação e disciplina. E aqui em Pará de Minas tem um adolescente de 12 anos que conheceu o jiu-jitsu e se apaixonou. Agora sonha em seguir carreira profissional. Vamos conhecer a história dele. Diego Vitor tem apenas 12 anos e muito encanto pelo jiu-jitsu. O pequeno atleta sonha em competir como profissão e também é um exemplo de que o caminho pode ser transformado por meio do esporte. Eu sei que você começou a treinar há 3 anos. E como que foi esse começo? Por que você quis o jiu-jitsu? Uma por causa que eu dava trabalho na escola. Aí um amigo da minha mãe fazia jiu-jitsu e me falou. Aí eu comecei pelo projeto social do Pablo. E aí você começou e gostou muito, né? Que você tá até hoje? Você treina todos os dias? Todos os dias. E tem que ter muita disciplina, né? Tem. Ele sabe bem que, além das técnicas de luta, o jiu-jitsu ensina muitos valores, como a disciplina, o respeito e o comprometimento. Responsabilidade, caráter, disciplina. Tipo assim, lá você tem que ter nota boa na escola. Olha seu boletim. Se você não tiver nota baixa, você não treina. Quem pensa que esses valores devem ser praticados apenas nos treinos e competições está muito enganado. Os praticantes levam esse rico aprendizado também para fora do tatame. Tem hora que tem gente que faz falta de educação que você tem que relevar por causa do jiu-jitsu. Tem situações que pessoa vem te dar um tapa, aí você tem que relevar. Porque eles ensinam que não pode usar para violência, né? E quem começou essa história dando trabalho na escola, hoje leva orgulho para a família. Diego tem participado de várias competições e já tem uma coleção de medalhas, inclusive de primeiro lugar. Eu participei, tem mais medalhas, mas essa daqui foi lá em BH, no JJFA, ganhei segundo lugar. Esse daqui foi lá em BH, no PAN, ganhei primeiro. E esse daqui foi lá em Martim Campos, que eu também ganhei primeiro. Primeiro? Então você é muito dedicado, né, para conseguir os primeiros lugares. E como que você sente, assim, quando você vai para o campeonato? Você fica muito nervoso? Você consegue ficar concentrado? Quando chega lá, muda? Como que é? Eu tenho muita ansiedade. Aí eu vou com um foninho, ouvindo música, concentrado, até na hora da luta. E na hora da luta você consegue ficar firme lá e fazer o seu trabalho, né? E a dedicação do pequeno praticante não se limita aos treinos. Diego também separa um tempo para vender guloseimas e ajudar nas contas. Antes eu já vendia, mas aí eu vendia para comprar minhas coisas mesmo. Aí depois eu fui gostando mais do jiu-jitsu, comecei a competir. Aí nesse que eu comecei a competir, é campeonato muito caro, R$200, 300, 400. É academia, é o kimono, que é 400 um kimono. Então, eu tô vendendo para mim ajudar minha mãe a pagar os custos do jiu-jitsu. A história continua e um novo campeonato se aproxima. No dia 8 de fevereiro, Diego vai representar a nossa cidade em uma disputa na cidade de Belo Horizonte. Eu tô muito ansioso. Eu vou estar lá lutando cinturão, categoria e sem kimono, categoria. Então você vai participar de todas as modalidades que tem lá, na sua faixa etária, né? E você tá ansioso? Muito. E treinando muito pra isso também? Também. E você me contou que você vai treinar sem descanso, não é? Pra dar conta de tudo lá no dia.
É sempre inspirador ver pessoas se dedicando a um propósito, não é mesmo? Nós desejamos muito sucesso para você, Diego, e claro, para todos os nossos atletas. E aqui em Pará de Minas também uma outra ferramenta poderosa é a arte. E um dos nossos artistas está completando 30 anos de carreira e veio com muito carinho compartilhar um pouco da sua história. Rony Moraes, muito bem-vindo ao TV Cidadania. Muito obrigada por ter aceito o convite. Tudo bem com você? Obrigado, Tércia. Tudo bem? E agora melhor ainda. Então tá bom. E aí, a gente veio conversar, né? 30 anos de carreira. Sim. Como que você olha para trás dessa história e como que a arte mudou a sua vida? Você falou tudo, a arte mudou a minha vida, porque quando eu tinha 9 anos, meu pai cometeu um assassinato. E eu tive que deixar a minha infância, a minha adolescência para trás e cuidar de assumir responsabilidade de adulto. Uhum. E nessa andança de não ser criança, de não ser adolescente, de ser um mini adulto, assumindo responsabilidade, criando irmãos, né, eu como pai deles, eu descobri o teatro. Uhum. Aos 9 anos, eu apresentei um teatro com o Padre Hugo, lá no Santos Dumont. E depois larguei para lá. Depois o teatro veio me perseguir na 8ª série. Depois o teatro veio me perseguir aos 22 anos. Aí aos 22 anos a gente literalmente se abraçou. Uhum. Porque eu era uma criança muito apagada. Eu não era uma criança, não era um adolescente, porque eu vivi uma vida adulta ajudando a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. E eu não era visto, não era notado. Uhum. E quando eu subi ao palco do Fernando Otávio em 1996 para ganhar ponto, fazer teatro para ganhar ponto em história e português, e eu vi 400 alunos na minha frente, aí eu pensei, peraí, eu gosto de aparecer, eu gosto de ser visto, eu gosto de ser notado. E aí eu fui visto ali pela primeira vez. Até dos 9 aos 22 eu não era visto. E ali eu fui visto. E eu falei, quero trabalhar com isso, quero viver disso, porque essa sensação, ela é maravilhosa. Sim, e ao longo da sua carreira também você é professor, né? E você conseguiu ver isso em alguns dos seus alunos também, essa sensação de gostei de ser visto? Nossa! Em 96 eu comecei, em 97 eu fiz o curso Teatro na Educação. E aí em 2000 eu mandei o projeto para a secretaria, em 2002 eu mandei um projeto para a Secretaria de Educação, Cristina Gabriela, levou o Rony para as periferias. E lá eu pude ver, eu sou Rony Moraes, mas na verdade meu nome é Ronivaldo Moraes dos Santos, eu vi muitos Ronivaldos, que muitas vezes tem uma história muito pesada, não é visto, não é notado, e eu levando a arte, passei pela Juliana Graça, trabalhei minha voz, pela Missac, Escola de Dança, trabalhando meu corpo, formado, em letras, fiz pedagogia do movimento para o ensino da dança, então eu já podia ir para a periferia e despertar a essência da arte em cada um. E aí, para mim era maravilhoso ir para dentro de sala de aula, através do Projeto Criança, trabalhar Shakespeare e ver aqueles meninos interpretando Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, e aí eu me vi ali também. Então eu falo que eu me tornei o professor que eu queria ter. Porque quando eu estava passando por aquelas turbulências, a minha comunicação era de vitimismo, às vezes eu agredia os outros, atacava os outros, eu não era visto. Então, quando eu levei o teatro para a sala de aula, eu comecei a perceber que aquela energia de agressão, de desrespeito com os colegas na sala, ela se transformou em arte. Por quê? Nas atividades de teatro, eu faço atividade de teatro e eu me coloco no papel do personagem. E eu saio do personagem entendendo melhor o mundo. Talvez eu não goste de você na sala de aula, mas aí o professor colocou para a gente fazer um trabalho em grupo. E aí eu percebo que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa interessante. Olha, não, a gente fez aquela cena, foi tão divertido. Então, assim, o teatro é para quem gosta de gente. E eu pude perceber isso na sala de aula. Alunos que passaram a gostar de si primeiro, depois gostar do colega e perceber, dá para viver de arte. Eu quero, professor, fazer isso que o senhor faz. E aí os meninos, a gente percebeu os talentos, esses meninos chegaram aí para o UFMG, se formarem lá, que eu conto, agora tem 5 que formaram, estão aí pelo mundo, né? A gente tem agora o Gustavo, que é professor da escola de teatro aqui, que foi meu aluno, a 3ª série ele era meu aluno, e foram vários, foram mais de 15, 20 mil alunos, que hoje talvez não trabalhem com teatro, mas estão aí utilizando o poder da comunicação, porque teatro é comunicação, você trabalha seu corpo,
sua voz, seu estado emocional. Então, assim, fui longo na resposta, mas é justamente isso, esse turbilhão de coisas faz com que a pessoa se veja como um comunicador, como um artista, como um possível. E se eu for um ator famoso, se eu for um comunicador, e se eu trabalhar com vendas, porque tudo isso trabalha corpo, eu preciso de corpo, eu preciso de voz, eu preciso de mente, da minha inteligência emocional para eu conseguir fazer isso. E o teatro te dá isso, independente do que você for escolher para a vida. É interessante, né, mesmo ver que realmente esse poder da comunicação é em todos os âmbitos da nossa vida, né? Sim. Tanto pessoal quanto profissional, em qualquer área de atuação. E uma coisa interessante que você falou também é que é uma construção. Você fez vários cursos, você fez várias formações, não é um talento que você nasce, assim. Claro que, né, algumas pessoas têm uma facilidade maior, mas a gente pode construir realmente isso ao longo da vida. Você falou uma coisa interessantíssima. Construir. Eu falo que nós somos o que nós repetimos. Eu falo isso muito no meu curso de oratória para adultos, que nós somos o que nós repetimos. Nós somos as palavras que a gente fala negativamente para a gente e a nossa autoestima cai. Nós somos também as palavras positivas que nós falamos para a gente. Porque nós somos um texto. Nós somos um texto, nós somos o que nós repetimos para a gente. Nós somos... eu não nasci ator. E eu repeti o teatro até me tornar esse profissional. Eu não nasci bailarino. Eu repeti na MISAC, Escola de Dança, várias vezes. Se eu dançar, que você vai falar assim, o balé está no corpo do Rony, mas a Inês vai falar, olha, você não tem corpo do balé, mas o balé está no seu corpo. E esse balé me ajudou o quê? A me alinhar, a ter postura e autoridade. Mas eu não nasci bailarino. Eu repeti, me tornei. Eu não nasci artista plástico. Repeti, me tornei. Nós somos o que nós repetimos positivamente e negativamente. Então você pode construir a sua autoridade repetindo a sua postura. Você pode ser uma pessoa com autoestima muito baixa, porque às vezes você repete o que falaram para você no passado. Aí você repete, e aí no caso vai ser uma desconstrução. Você continua pela vida desconstruindo. Mas você pode construir a autoridade, construir o que você quer ser repetindo. Mas quem hoje está disposto a repetir para conquistar algo novo, né? Essa é a grande pergunta. O papo tá muito bom, né, gente? Mas eu precisei interromper um pouquinho, porque vamos para um rápido intervalo. Mas se eu fosse você, nem levantava daí, porque na volta tem mais Rony Moraes. Estamos de volta com TV e Cidadania e vamos acompanhar agora a parte final dessa prosa boa. É interessante ver também como essa mentalidade, essa questão foi te acompanhando, né? Você começou dando aula para as crianças, né? Claro, também dá aula para adultos e hoje está formando pessoas em oratória também, né? Ajudando nessa parte. Então, assim, é muito interessante ver essa evolução sua também. Você não para, né? Eu não paro porque eu tinha uma criança muito vitimista, muito raivosa. Ela agredia as pessoas, atacava as pessoas, e essa era a comunicação dela, porque ela foi criada assim. O Ronivaldo, ele foi atacado, ele foi agredido, ele assumiu responsabilidades que não era dele. Até eu entender que a minha comunicação era infantil. Eu era, às vezes, vítima, porque era um coitadinho, né? Olha o que a vida fez comigo, meu pai cometeu um assassinato, eu tenho que ir na cadeia levar coisas para ele, roupa, acessório de higiene, olha, nossa, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Eu posso assumir esse vitimismo, eu posso ser o salvador, que é cuidar dos meus irmãos, não, eu resolvo os problemas. Ou eu posso ser o acusador, né? Ser aquele pai, porque eu falo que dentro da gente mora uma criança, uma mãe e um pai. E essa é a nossa comunicação do triângulo do drama. Quando você percebe que agora você está num corpo de adulto e que você não tem que ter aquela comunicação do passado, que você tem que ser assertivo, você pensa, olha, eu não sou vítima mais. Aquilo aconteceu no passado. Eu não estou lá, eu estou no presente, olha as possibilidades que existem aqui, então eu tenho que mudar minha comunicação. Eu não sou o salvador, eu não sou responsável pela sua história, você é responsável pela sua história. Eu não sou acusador. Muitas pessoas são chefes e acham que são líderes. E eu, num tempo, eu fui chefe. Eu agredia, eu atacava, eu passava medo das pessoas, até eu perceber que eu poderia ser líder. E como um líder trabalha? E aí
a direção teatral me ensinou isso, porque eu tinha um mundo de pessoas ao meu redor, o figurinista, o maquiador, o ator, e eu tinha que saber lidar com todos. Eles não tinham que ter medo de mim. Eu tinha que saber lidar com todos como diretor, mas eu não tinha que ser chefe, eu tinha que ser líder. E eu consegui montar, com alunos de periferia, espetáculos que foram premiados nacionalmente. E esse é um papel de líder. Exigente, cobrava muito dos meninos, mas a gente conseguiu prêmios nacionais. Fomos capa de documentário, fizemos documentário, capas de jornais, viajamos Rio de Janeiro, Maringá no Paraná, BH, porque eu pude exercer essa liderança. Eu trouxe esses 3 personagens porque eu deixei esses 3 personagens para trás. Rony, aquilo que aconteceu na sua infância não acontece mais, vamos mudar essa comunicação? Rony, você não é responsável pelos seus irmãos, vamos mudar essa comunicação de querer abraçar o mundo? Rony, você agora... Você inspira, você é líder, mas toma cuidado para você não ser chefe. As pessoas, elas são emocionais, cuidado, você tem que despertar o melhor delas, mas você não pode agredir as pessoas. E aí quando eu deixei esses 3 para trás e comecei a assumir o Rony Moraes, porque o Rony Moraes é uma construção minha. Eu não sou o Ronivaldo Moraes dos Santos. Isso é o passado, meu adolescente e minha criança e meu adolescente, eram esses 2. Hoje eu sou Rony Moraes, eu construí essa marca. E eu me vejo com um passado muito tenso e muito triste, mas eu melhorei muito a minha comunicação. E hoje eu sou Rony Moraes com muito orgulho, trabalhando a minha comunicação. E é isso que eu levo para as pessoas, para os adultos, porque eu falo que comunicação é cura, oratória é cura, oratória não é técnica. É técnica depois. Depois que você se cura do seu passado, desses personagens que transitaram na sua vida, aí você vai para a técnica, mas primeiro é cura. Então, quando eu me curei, eu pude construir Rony Moraes. Sim, Rony, a gente está caminhando para o final com o nosso tempo, né? Tem um tempo determinado, mas eu queria ver com você assim também. Você disse que fez essa construção e deixou sua marca aqui em Pará de Minas, na região toda, né? Rony Moraes é uma marca importante de Pará de Minas. Eu queria que você deixasse também um recadinho para as pessoas. Como você disse, a palavra muda, né? Sim, tem essa forma. Sim. Uma mensagem positiva para quem está precisando. Oratória, comunicação, saber falar com o outro é cura. O que te travou lá atrás? O que te faz tremer de medo, dar aquele frio na barriga, não ocupar as oportunidades, os palcos do mundo? Se é uma ferida lá atrás, volte, cure, abraça a sua criança, seu adolescente, porque eu fiz isso, e venha para o mundo, que o mundo é presente, o mundo é oportunidade. Eu estou aqui dando essa entrevista, 30 anos de carreira, porque o mundo é presente, o mundo é construção. Ai, que conversa legal, né, gente? E é muito bom ver que tem pessoas que transbordam seu conhecimento e fazem diferença na vida de outras pessoas, né? E falar em transformação de vida, você sabia que aqui em Pará de Minas tem um grupo que se dedica a isso há mais de 50 anos? Vamos conhecer um pouco mais sobre os escoteiros. O escotismo é um movimento mundial, educacional, voluntário, apartidário e sem fins lucrativos, que nasceu na Inglaterra em 1907 e se espalhou pelo mundo. Aqui em Pará de Minas, o grupo foi fundado em 1970 e desde então faz parte da história de muitas pessoas da nossa terra. José Wagner é uma dessas pessoas, e o brilho no olhar e o carinho na voz deixam claro que é um dos apaixonados pelo escotismo. Comecei aos 7 anos, né? Eu fiz a minha promessa como lobinho em 1980. Então, de promessa, eu tenho 46 anos, né? Agora, de atividade, de trabalho ativo à frente do movimento escoteiro, eu tenho 20 anos de trabalho, né? Mas eu fui apresentado ao movimento como criança, em 1980. E de lá para cá, estive sempre trabalhando, sempre ajudando, né? Porque realmente a gente vê que faz diferença na vida do jovem. Ao longo do tempo, os jovens aprendem diversas habilidades técnicas e sociais em concordância com a promessa e com a lei escotista. De acordo com o chefe José Wagner, é trabalhado o desenvolvimento completo do ser humano, focado no aspecto físico, intelectual, afetivo, social, espiritual e o caráter. O grupo recebe crianças a partir dos 6 anos e meio de idade, que podem continuar frequentando até os 21 anos. 6 anos e meio a 11 é o lobinho, de 11 a 15 escoteiro, de 15 a 18 o sênior, de 18 a 21 o pioneiro. E para cada
cada ramo desse, que é dividido por idades, é uma metodologia diferente. A gente tem um projeto educativo que a gente aplica, que aqui ninguém faz nada, que não inventa nada, nada é feito de cabeça, tudo é um projeto educativo que já vem pronto, que a gente aplica, e falando a língua de cada um dentro de cada ramo de educação. É um projeto, é uma educação para a vida. As atividades são realizadas aos sábados, geralmente ao ar livre, em contato com a natureza. Esse ambiente propicia ainda mais a abertura dos escoteiros para o conhecimento que vai ser passado, de forma leve e gradual. Além de atividades muito atrativas como acampamento e rapel, os chefes apostam nos jogos como ferramenta de desenvolvimento. Porque todos os nossos jogos eles têm um objetivo, né? E a gente sempre aplica um jogo pensando no desenvolvimento, a qual área que a gente vai trabalhar, se é o intelectual, se é o físico. Ele fala em jogo, fala em correr, fala em pular, isso faz parte do físico, mas tem vários jogos também de caráter intelectual, de caráter afetivo, de caráter, principalmente de caráter, porque às vezes a gente pega um jogo qualquer, que é uma competição, e o jovem, às vezes, ele tem que completar, mas ele não pode pisar na linha, não pode sair na frente, então tudo isso. Às vezes você vê aquele que quer ser espertinho, que quer passar, que quer tudo, isso aí a gente está trabalhando o caráter dele. Então, através desses jogos, de uma maneira bem descontraída, a gente vai passando os valores que a gente precisa passar para que eles se desenvolvam da forma que precisa desenvolver. Ao longo do ano, também são realizadas algumas ações sociais voltadas para a doação à comunidade. Ano passado, nós ajudamos 4 entidades aqui da nossa cidade, né, com campanhas assim, que de uma forma a gente faz o bem, ensina os nossos jovens que precisa pensar, não só em si, mas que precisa também pensar no próximo, né, e que nada cai do céu, que tudo eles aprendem que eles não pedem para si, eles pedem para ajudar alguém. Para eles verem que tem muita desigualdade, que tem muita gente que precisa. Às vezes o que é fácil, que ele recebe, que ele vê que é uma coisa natural para ele dentro de casa, para outro não é, faz falta. E a partir do momento que ele tem essa concepção e passa a pedir uma ajuda para ajudar a esse que precisa, a gente está desenvolvendo a cidadania, né, dentro desse jovem, para que ele cresça como um adulto que vai pensar não só nele, mas também no bem-estar do próximo. Maria chegou ao grupo há 2 anos e conta como observou uma transformação em sua vida. E mesmo nesse curto período de tempo, já sabe que tem muito o que compartilhar com todos os membros. Eu era uma menina muito, muito tímida e graças ao movimento escoteiro eu consegui aprender um pouco mais a me mostrar como pessoa, a falar mais, a conversar mais. Eu era uma pessoa muito introvertida e graças ao movimento escoteiro eu sinto muito essa mudança de poder me libertar um pouco para ser eu mesma, para conversar mais com as pessoas, para fazer amizades, e isso foi uma coisa assim que melhorou muito a minha vida, porque era muito complicado. E mesmo com pouco tempo dentro do grupo escoteiro, eu acredito também que eu posso repassar para quem está entrando agora também. Isso é uma coisa muito legal. Ninguém aqui é mais do que ninguém, sabe? As experiências são diferentes, mas da mesma forma todo mundo tem alguma coisa a ensinar. E isso é muito legal. Ouvindo tudo o que ela tem a falar sobre o movimento escotista, fica fácil perceber uma chama se tornando cada vez mais intensa. E cada vez mais, quando eu participo das atividades, quando eu tenho esse momento com a minha chefia, com os meus amigos, com as pessoas do meu grupo, de outros grupos também, tem muitas atividades fora, eu sinto muito essa chama escoteira, sabe? Essa essência do viver em união, viver em equilíbrio com a natureza e com as pessoas, e isso é uma coisa muito legal. E eu acredito que o movimento escoteiro só tem coisas boas a trazer para o futuro, então eu acredito que o meu recadinho para as pessoas que estão interessadas em entrar no movimento escoteiro é que vá e faça o seu melhor possível, porque você vai se surpreender. É muito legal, né, gente? Ver todo esse conhecimento sendo passado para o desenvolvimento das pessoas. Se você ficou interessado em participar, é só ir lá na sede dos escoteiros, na rua Inocêncio III. Mas olha só, tem uma fila de espera, viu? Conversa com o pessoal lá para ver. E se você já passou da idade, mas mesmo assim ficou interessado, sabia que é possível se tornar um chefe dos escoteiros? Conversa com o pessoal lá também. E mudando de assunto, aqui em Pará de Minas, o Hospital Nossa Senhora da Conceição foi escolhido pelo Ministério da Saúde e outros órgãos competentes para fazer parte do projeto LIM, que nós vamos conhecer agora.
Desde outubro de 2025, o Hospital Nossa Senhora da Conceição vem vivenciando uma transformação por meio da implementação do projeto Lean nas Emergências, que tem o objetivo de reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos do Brasil. Num primeiro momento, é realizado um diagnóstico do hospital contemplado. Em seguida, há uma fase de capacitação da equipe e implementação de ações de melhorias, e, posteriormente, uma fase de acompanhamento dos processos implementados. Agora eles já estão numa fase mais avançada. Eu e a Iana já tivemos lá em Brasília, eles explicaram um pouco mais sobre a questão do projeto, tivemos que assinar um documento falando, responsabilizando que esse projeto ele não vai parar por aqui. Então quer dizer que se eu e a Ana não estivermos aqui amanhã, esse projeto está implantado e todas as coordenações do hospital, todos os profissionais, incluindo a parte médica também, estão sendo treinados para que a gente permaneça, com essa garantia de eficiência para os usuários do hospital. O plano é que entre janeiro e agosto de 2026, a fase de treinamento e adequações seja realizada aqui no hospital. Claudine explica como deve ficar o fluxo de atendimento emergencial de acordo com o projeto Lean nas Emergências. As pessoas mais urgentes, quer dizer, que as que vêm pelo SAMU, as mesmo que vêm andando, mas que é aquela pessoa que precisa de um atendimento mais rápido, ele vai tirar a senha, então nós temos 1 minuto para tirar a senha, nós temos 5 minutos para fazer uma classificação de risco no Manchester, nós temos para poder fazer a ficha, nós temos 7 minutos a classificar e até 1 hora para esse paciente ter passado pelo médico, ter feito os exames e definir se ele é um paciente que vai internar ou se é um paciente que vai embora para casa, Todo esse atendimento deve ser feito dentro do prazo de 1 hora, incluindo exames como raio-x e tomografia. Mas a diretora administrativa ressalta que, em alguns casos específicos, pode haver um tempo maior para a conclusão do atendimento. Somente se tiver algum exame que necessite, exame laboratorial, que necessite de ficar esperando um pouco mais, porque tem algumas amostras, alguns exames que precisam de um tempo maior para análise, Ele vai esperar um pouco mais, mas o nosso prazo é 1 hora. O Hospital Nossa Senhora da Conceição atende mais 8 cidades e recebe também pacientes de uma macro-região. Segundo Claudine, a implementação do projeto vai ser um grande avanço e atinge todas as equipes do hospital, não somente o corpo clínico e a enfermagem. Está na higienização tem uma importância muito grande nesse processo, por quê? Porque ele tem que liberar o leito rápido para o paciente subir mais rápido para a internação. A lavanderia tem que liberar a roupa mais rápido, o SND, que é a cozinha, tem que liberar mais rápido. Então, assim, nós estamos cada vez buscando aperfeiçoar. Muito importante esse trabalho voltado para a melhoria do atendimento aos pacientes. E o TV e Cidadania vai ficando por aqui. Tem sugestão de assunto? Manda pra gente no 3231-6363. E eu te vejo na próxima. Tchauzinho! PVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.